pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma etapa, mais novidades, mais conteúdos, mais informação, mais bagagem. Aqui quem fala é a professora Caprice, de língua portuguesa, preparada para passar para vocês o que é um texto, o que precisa em um texto, para que a sua redação fique, show de bola. Mas antes, eu queria dizer que é muito importante essa parte da prova dos colégios militares, a redação. A redação tem um peso, uma importância enorme. Gente, você vai gabaritar em português, vai gabaritar em matemática, mas se você não for bem na redação, não é garantia de vaga. Precisa ir bem nos 3 pacotes: matemática, língua portuguesa e redação. E olha só, o colégio militar tem a banca de professores, né, o grupo de professores que preparam a prova, elaboram qual vai ser a redação pedida e depois vão corrigir as redações. Essa banca de professores é muito exigente. Então a gente tem que sim dar o melhor de nós nessa produção de texto, né? Uma notícia boa é que para quem lê bastante, já tem muito conteúdo na cabeça, já tem uma criatividade bem elaborada. Agora, quem não lê muito, nunca é tarde para começar a ler, né? Já vou dizendo, nunca é tarde, comece o quanto antes. Mas aí, quem não lê muito vai ter que se agarrar aqui nas dicas, ok? As dicas são muito importantes, podem também fazer a diferença na vida de muitos candidatos aí. Então, galera, vamos nos esforçar ao máximo, entender já, de primeira os conteúdos que vão ser apresentados hoje. Numa próxima aula vou estar pedindo redações e quem sabe você já vai aí se dar muito bem depois dessas informações. Ok, pessoal? Todo mundo preparado? Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem para falar sobre produção de texto. Antes, você sabe o que é um texto? Gente, um texto é toda a informação que chega até você. Pode ser falada, pode ser escrita, como a gente comumente conhece, texto em parágrafos, como a gente fez muitas interpretações de texto longas. Depois nós passamos para as histórias em quadrinhos, que tem imagens. Imagens também são textos. Até você olhar um quadro pintado na parede, penduradinho lá, ele passa informação, ou ele passa informação de pessoas naquele quadro, de paisagens, de animais, alguma informação ele passa, ele é um texto, ok? Uma estátua, se você for a alguns parques, você vai se deparar com estátuas, e as estátuas trazem uma mensagem, ou é de alguém importante, ou é uma mensagem com aquela estátua, por exemplo, uma mulher segurando um bebê. Essa estátua me faz pensar em maternidade, né? Mãe, filho, filho e mãe. Então, tudo que lhe passar uma informação é um texto. Se eu fizesse um sinal assim, só o sinal, sem som, isso é um texto, é uma imagem, né? É um gesto, ele é um texto. Tudo que passar informação é texto. Vamos lá? Então, começando a nossa primeira aula de redação, onde nós precisaremos entender bem o que é texto, para então começarmos a fazer os nossos próprios textos. Ok, pessoal? Vamos lá. O que é um texto?
Ok? Já bugou aqui. Por quê? Aqui. O que é um texto? No dia a dia, temos contato com diversos textos, seja na forma oral ou escrita, ou imagens e animações que podem estar em diversas plataformas, meios, como em jornais, televisivos, impressos, livros, sites, online, redes sociais, outdoors, aqueles cartazes enormes nas ruas. Enfim, é incontável a quantidade de produções textuais que aprendemos desde muito pequenos. Um texto, portanto, é uma organização estrutural formada por um ou mais elementos expressivos: palavras, imagens, cores, sons, movimentos animagéticos, etc., que tenha sentido completo e o objetivo é efetivar uma comunicação. Cores, gente, o sinaleiro, semáforo, né? O sinal, o farol de trânsito, cada região no Brasil tem um nome para o sinaleiro, semáforo. Ele passa uma informação importantíssima através das cores, verde, amarelo e vermelho, né? Verde, siga, amarelo, comece a parar, fique atento, e vermelho, esteja parado, certo? Texto através das cores. Alguns exemplos de textos são uma receita de bolo, uma história em quadrinhos, um e-mail enviado a um pastor, enviado a um amigo, uma propaganda na televisão, um sermão de um pastor em uma igreja ou do padre na missa. Tudo é texto. Os textos são classificados em tipologias. Gente, esse assunto de tipologias a gente viu lá na aula de interpretações de texto. Uma série de tipos textuais, que são as organizações das frases, a estrutura e o tipo de vocabulário escolhido. Basicamente, a tipologia é a forma como o texto se apresenta. Os tipos textuais são argumentação, onde eu tenho que dar uma opinião; descrição, onde eu vou detalhar algo, descrever; injunção. Injunção, esse nome estranho, é o texto de instruções. Uma receita de bolo, uma bula de remédio, um manual de instrução. Esse é um texto injuntivo. Exposição e narração. Exposição só traz informações e narração conta um fato, narra uma história. Vamos ver mais especificamente cada um. Argumentativo. Esse texto, até vou chamar a atenção aqui com um detalhe. Esse texto, gente, pode até aparecer na redação do concurso. Não era comum o texto argumentativo, não era algo comum. Na maioria das sedes do Colégio Militar, no Brasil, não era comum usar texto argumentativo. No último ano, surpreendeu alguns candidatos quando, na redação, em vez de aparecer o pedido para contar uma história, apareceu um texto de opinião. Novidade. Agora a gente já tem que se preparar para os dois estilos, né? Narrativo e argumentativo. Argumentativo é a defesa de um ponto de vista. O assunto é um assunto dado para essa redação, sempre é um assunto polêmico, né? Que pode ter gente que pensa de uma maneira e gente que pensa de outra maneira. Quando você vai escrever sobre esse assunto, você precisa se posicionar. O que eu penso sobre esse problema? Qual é minha opinião? Pensa tudo isso, para depois organizar por escrito. Virão mais dicas sobre esse tipo de texto.
Usa-se os verbos no presente, agora, e pretende-se convencer, persuadir o leitor por meio de argumentos embasados. O que são argumentos embasados? Você vai dar provas de que você está certo na sua maneira de pensar. Você vai defender o seu ponto de vista, ok? Por exemplo, o que é um texto argumentativo ali? Texto de opinião publicado em jornais. Muitos jornalistas, né? Eles têm um momento, um lugarzinho no jornal que eles podem dizer o que eles pensam sobre o problema. Porque o papel do jornalista é trazer informações, novidades. Só que ele não pode dar a opinião dele nessas informações. Mas tem um momento do jornal, pode ser na televisão ou no papel, tem um lugarzinho onde ele pode expor o seu ponto de vista, a sua opinião. Aí ele vai apresentar um texto argumentativo. Texto descritivo apresenta a descrição de um acontecimento, descrever como foi uma festa, descrever como foi meu primeiro dia de aula, descrição, dizer como é. Objeto, também posso descrever um objeto. Uma linda escultura que eu vi no museu, eu vou descrevê-la, dizer como ela é, descrição. Descrever uma pessoa, e descrever uma pessoa, eu posso tanto descrever por fora a sua aparência física, também quanto o seu caráter, sua personalidade. A gente chama de característica psicológica. Posso descrever um animal, entre outros. O descritivo não apresenta ações. Ninguém pratica algo. Um texto descritivo é aquele que eu só digo como as coisas, os seres se apresentam, como eles são. Eles não praticam ação. E utiliza verbos de ligação. Bom, para já deixar claro, verbo de ligação é, por exemplo, ser, o verbo ser. Ele é um professor muito dedicado, ele é um professor muito dedicado. Ele está sempre atualizado, está. Vejam que o ser e o estar não são ações, são só verbos para ligar o ser na sua característica. Beleza? Alguns, tem outros verbos de ligação aqui. Exemplo, diário, vai contando, descrevendo o seu dia. Um currículo, dizendo as suas qualidades para um emprego. Biografia, como foi a vida de uma pessoa. O anúncio de um classificado, você vai vender um videogame. Nos classificados, onde você vai anunciar, você vai dizer como ele é. Né? Você vai usar ali o verbo ser, como ele é. Um jogo que está em ótimo estado, ou primeira linha, né? Está atualizado e por aí vai. Beleza, vamos para o injuntivo. Professora, mas e o descritivo cai na redação? A princípio, nunca caiu um texto só de descrever, ok? Não cai só de descrever. Mas na redação, a gente acaba usando um pouquinho do descritivo para descrever os lugares, os personagens. Isso é interessante. Acaba que mistura, né? Injuntivo. Gente, injuntivo. Esse nome injuntivo vem de injunção, que é ensina a fazer algo. Se você pegar um texto, um papel ou um vídeo, onde eles estão explicando como fazer uma pombinha de dobradura.
Eles vão dizer cada passo, cada movimento, a distância, o tamanho, você tem que medir com régua, você tem que recortar o que tem que fazer. Tudo que eles orientam para fazer é um texto injuntivo. O injuntivo diz, apresenta verbos no imperativo. O que é verbo no imperativo? Faça, dobre, se for uma dobradura, né? Corte, se for uma receita, acrescente, mexa, asse, olha se for, né? Tudo imperativo, todos esses verbos estão dando ordens, fazendo pedidos, imperativo. Apresenta verbos no imperativo, ou seja, ordem que tem como objetivo instruir o leitor a fazer uma determinada ação. Vai orientando passo a passo, né? Muita gente já pegou nas mãos um manual de instrução que ensina como desenvolver um jogo, como montar um brinquedo, né? Adultos já pegaram um manual de instrução para montar um móvel, certo? Então, manual de instrução, acredito que 99% de vocês já teve contato com um. E também tem a receita culinária. A receita culinária é aquela que ensina a fazer algo na cozinha, algum prato, alguma bebida, né, alguma vitamina, ensina a fazer e dá todos esses comandos usando verbos no imperativo, acrescente, mexa, asse, corte, pique, refogue, né? Muito bem. A linguagem utilizada é objetiva e simples. Não precisa ficar enrolando, tem que ser bem direta, objetiva o que você quer. Não dá para enfeitar um texto de injunção, injuntivo. Exemplos: receita de bolo, manual de instrução, bula de remédio, aquele papelzinho que vem dentro da caixinha do remédio, ensinando como usar, para que ele serve. Muito bem? Mais dois. Expositivo é aquele também conhecido por informativo. Ele só traz informações. Ele não dá opinião, ele não ensina a fazer, ele não descreve totalmente. O objetivo dele é passar informações. Expositivo expõe uma ideia ou um conceito ao leitor. Não usa verbos de ação, ninguém pratica ação. A linguagem é denotativa. Denotativa é a linguagem real, de verdade. Objetiva, clara, concisa, é resumida, tá? Sem enrolar novamente. Imparcialidade do autor. O autor não tem opinião aqui. Ele só conta os fatos. Ele não precisa dar a opinião dele para nada. Exemplo, um resumo. Fazer o resumo de um texto, o resumo de um filme, né? Eu só vou passar essas informações. Verbete de dicionário. Sabem quando vocês procuram uma palavra no dicionário e daí tem aquela partezinha, a palavra principal em negrito, e daí vem todas as explicações sobre o que ela é? É um texto expositivo, só trazendo informação. E por último, né, um texto ao qual a gente se dedica muito, que é o texto narrativo. O texto narrativo, gente, já me lembra narrador. O texto narrativo me lembra narrador, que é aquele que conta a história pra gente. Ele conta a história, ele narra. Vamos lá. Há um fato principal que é contado por um narrador participante
ou não. O nosso narrador aqui, ó, vou pôr aqui, ó. O nosso narrador aqui, ele pode ser um narrador que não está na história. Ele é chamado narrador observador. Já ele só olha, ele conta tudo que ele vê, mas ele não está na história. Já o narrador personagem, esse sim, esse conta a história com a participação dele. Ele está no meio de tudo que está acontecendo. Esse é o narrador personagem, beleza? Depois, predomina-se o uso de verbos no pretérito. De preferência, verbo no pretérito. Conte a sua narrativa como que ela já ocorreu. Então, tudo no pretérito, que é o passado. A garota foi, a professora disse, os alunos chegaram, né? Os colegas conversavam, tudo no passado, beleza? Vamos adiante. Geralmente escrito em prosa. Gente, um texto narrativo geralmente é escrito em prosa. O que é texto em prosa? Prosa é em parágrafos. Um texto escrito em parágrafos, beleza? Quando a gente diz um texto em verso, é um poema. Um texto em prosa é em parágrafos, ok? Muito bem. Geralmente escrito em prosa e nele são narrados fatos e acontecimentos. Exemplo, a fábula, o conto. Fábula, aquele muito conhecido texto com animais e uma moral da história no final, que traz um ensinamento, beleza? Muito bem. E o conto são histórias mais elaboradas, com mais detalhes, né? O conto fictício, certo? Fictício, né? Criado, não é real. Beleza? Então, vamos adiante. O que nós temos agora? Bom, o que vem aqui? Elementos do texto narrativo. Quando falar em texto narrativo, você já vai lembrar desses elementos, principalmente na hora que for para escrever. Você já lembra deles. E vamos ver quais são? Vamos lá. O texto narrativo caracteriza-se pelo contar, falar, narrar, descrever uma história que será estruturada por verbos de ação. Os personagens praticam ações. Eles são ativos na história, na narrativa. Podendo ser que, na maioria das vezes, apresentam-se no pretérito, já falamos isso anteriormente, né? Vamos contar o que já aconteceu. Podendo ser um fato real ou fictício, né? Então, tem muitos pedidos, propostas de redação que você pode até se basear em fatos reais, que fica mais fácil de você criar sua história. Então, fique ligado, né? Alguns acontecimentos na vida da gente podem ser material para você escrever a sua redação. Mas siga bem o que a proposta vai pedir. Fictício é inventar. Galera, aqui eu vou pedir para ter muita atenção. Gente, fictício é inventar história. Beleza, professor, adoro inventar história. Mas por favor, inventar história não é viajar na maionese, pirar na batatinha, ir para o mundo da lua. Por favor, cuidado.
ser um texto, uma história, um texto narrativo, fictício, não lhe dá o direito de sair da casinha, gente. Entendeu? Você não pode falar, contar coisas que sejam fora do comum, fora do normal. Você pode criar sua história, mas não leva lá a cigarra e a formiga para ter uma conversa na lua. Isso aí é fugir do ambiente normal, do ambiente tradicional da história. Então, por favor, quando falar fictício, posso criar, mas eu tenho que ter bom senso. Eu tenho que ter bom senso. Eu não posso, como eu disse, viajar na maionese, pirar na batatinha, colocar umas coisas sem pé nem cabeça. Gente, ó, rodou, tá fora. Nós estamos cercados de narrativas. Logo na infância já temos contato com elas por meio de histórias infantis, né? Muitos de vocês tiveram a experiência de ter pais, avós, tias, primos mais velhos, irmãos mais velhos, contando histórias para vocês. Isso é muito gostoso, muito interessante, né? E ajuda muito a desenvolver a criatividade. Ok? Então já tiveram esses primeiros contatos com narrativas e histórias infantis. Agora vamos direto ao assunto aqui. Os elementos essenciais do texto narrativo, estamos aqui, ó, com texto narrativo. O que é mais importante identificar num texto narrativo? O narrador. Narrador tá aqui, ó. Narrador. Quando você tem ali narrador, você vai lembrar que eu falei que tem, vou pôr aqui, ó, tem narrador. Narrador. Narrador, tem o narrador observador, aquele que só conta o que ele viu e ele não está na história. E o narrador observador, uma importante característica dele, é que ele só usa terceira pessoa. Ele não fala eu cheguei à casa da vovozinha. Não, ele não fala eu cheguei. O narrador observador, ele vai dizer ela chegou à casa da vovozinha. Outra, né? Não o narrador, um personagem. Então ele usa muito, ele usa o pronome ele ou eles. Podia ser ela também ou elas. Esse é o narrador observador que não está na história. Aqui tá complicadinho. E agora não quer a. Não quer a. Ok, gente, vou por aqui embaixo. Beleza. Bom, eu também falei que além do narrador observador, tem o narrador personagem. O narrador personagem, ele usa primeira pessoa. Como ele é personagem, está na história, ele vai usar o eu, que é primeira pessoa. Eita. Ele vai usar o eu, ou vai usar no plural o nós, certo? E uma curiosidade aqui, que de narrador também tem o todo-poderoso aqui, ó, o narrador onisciente. O narrador onisciente, oni quer dizer tudo, e ciente, sabe. O que é o narrador onisciente? Sabe tudo. O narrador onisciente, na verdade, ele está aqui, ó. Ele acompanha aqui o narrador personagem. Desculpa, o narrador observador, tá aqui. Como que ele trabalha? O narrador onisciente, ele sabe
os personagens pensam, estão pensando, o que os personagens estão sentindo. Ele pode dizer numa frase assim: a garota, depois daquela provocação dos colegas, ficou rindo, mas por dentro ela estava chorando doidamente. Perceberam? Se ela estava sorrindo, todo mundo acha que ela não ligou. Mas o narrador que está contando a história é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe até como ela se sentia por dentro, emocionalmente. Ok? Bom, outro elemento. Narrador, personagem. Não, agora aqui não é mais narrador. Aqui já foi o narrador, agora nós só estamos em personagens, né? Vocês já conhecem que tem o narrador, perdão de novo, tem o personagem, né? Tem o personagem principal, o secundário, não é isso? O personagem principal, o secundário. Tem até um que é classificado como o antagonista. Ele vem para atrapalhar, ele quer prejudicar o personagem principal. Com todo respeito à nossa querida anta, né, das matas brasileiras, né? Vamos lá. Também tenho que levar em consideração que quando eu conto uma história, eu tenho que dizer quando. Quando acontece essa história? Posso dizer ontem, durante a festa de aniversário da minha prima, eu já dei uma informação de tempo. Toda redação tem que ter uma informação de tempo. Ela fica muito mais completa, muito mais bem informada. Ah, professora, mas e se eu não souber o dia do acontecimento, como é que eu faço? Aí você pode usar um certa vez, né? Em um dia qualquer. Você que vai escolher o que vai cair melhor para a sua redação. Quando fala espaço, é a mesma coisa que lugar. Onde acontece a sua história? Onde ela se desenvolve? É numa fazenda? É num parque de diversões? É no quintal de uma casa? É num parque da cidade? É numa sala de aula? Onde ela acontece? Esse tem de ser o espaço, que é uma informação importantíssima para o seu texto. Veja, saber qual narrador vai usar, quem serão os personagens, quando é o tempo, onde é o espaço. E, por último, mas não menos importante, é o enredo. O enredo é o assunto que vai dar conteúdo para a sua história. É o assunto que vai prender o leitor para ler até o final o seu texto. Beleza? Para produzir uma boa narrativa, é essencial ter conhecimento destes elementos e suas funções no texto. Bom, agora vem bem mais explicadinho o narrador, elemento primordial no texto narrativo, pois tem a função de contar a história. Existem dois tipos de narradores, né? Tenho aqui o narrador de primeira pessoa, ou narrador personagem, como o próprio nome nos apresenta. Além de contar a história, este narrador vive fatos. É também um personagem. Neste caso, a narrativa é apresentada ao leitor sob a perspectiva de um determinado personagem, seus sentimentos e emoções. O narrador de terceira pessoa não participa da história que conta e pode se apresentar de duas formas.
O onisciente, que conhece os sentimentos, as emoções, os pensamentos dos personagens da narrativa. Às vezes, sua voz pode se confundir com a fala dos personagens, apresentando um discurso indireto livre. Já vamos ver o discurso indireto livre. E também o narrador observador, de terceira pessoa. Não se envolve no íntimo das personagens, apenas conta as ações que se sucedem, acontecem, apresenta-se de forma imparcial e subjetiva. Atenção! Durante a produção de uma narrativa em uma prova de concurso, o primeiro passo é identificar o tipo de narrador. Gente, identificar o tipo de narrador. Será que é narrador-personagem? Ele estará na história? Então eu posso usar eu. Não é narrador-observador, em terceira pessoa. Então, só se fala dos outros na história. Eu não estou na história. Olha lá, identifique primeiro qual é o tipo de narrador que está sendo solicitado pela proposta textual. Bom, aí vem dos personagens. São importantes para o texto narrativo, pois todos os fatos giram em torno de um ou mais personagens. Divide-se em principais. Olha aqui, os principais, protagonista e antagonista. Este, que a gente chama de personagem principal, também vem acompanhado de antagonista. Este aqui, o antagonista, é alguém, alguma coisa que vai contra o protagonista. Cuidado, né? Cuidado que eu digo é na hora de identificar quem é o protagonista e quem é o antagonista, que vai ser o problema que vai atrapalhar este principal. Geralmente um se opõe ao outro e ainda vem os personagens secundários. Beleza. Gente, uma sugestão já aqui é que não coloque muitos nomes, muitos personagens cheios de nomes. Seu texto fica muito carregado, muito poluído, né? Conserve-se com poucos personagens, o protagonista, o antagonista e algum outro secundário, mas não sobrecarregue de personagens. Deve-se fazer uma descrição, olha aí, entrando o descritivo. Deve-se fazer uma descrição dos personagens, apresentando ao leitor as suas características, descrição, deixa eu pôr aqui novamente, descrição dos personagens, suas características físicas ou psicológicas. No entanto, não se deve usar tantos adjetivos para caracterizá-los, pois o uso excessivo deles pode deixar o parágrafo sem criatividade. A garota, recém-chegada na escola, era loira, olhos azuis, dentes bem brancos, fita no cabelo, vestido colorido, sapatinho, verniz. Começa a falar demais. Gente, não exagere. Tudo em excesso não é bom, ok? Tudo em excesso não ajuda, não colabora. Às vezes atrapalha. Então, só use características importantes para a sua história, que provavelmente essa característica que você mencionou lá em cima, você vai usar cá para baixo, ok? No entanto, já falei,
Além disso, deve-se sempre levar em consideração se a proposta textual pede que você use um personagem específico. Por exemplo, um investigador que seja atrapalhado ou um que seja mais emotivo. Chora com mais facilidade, se emociona mais, né? Então, se a proposta já lhe dá qual personagem ela quer e as características dele, pronto, já está preparado ali. Cuide para não sobrecarregar e exagerar. Deve-se atender às exigências na sua proposta, produção textual. Galera, olha aqui, ó. Deve-se atender a essas exigências na sua produção textual. Tudo que estiver lá no topo da redação, no enunciado, o que está pedindo para você fazer, você circula, sublinha, faça algum destaque, porque você não pode esquecer e deixar algo de lado do que a banca pedir. Sua nota vai despencar se você esquecer algum elemento que eles já pediram, ok? Então, use tudo que eles pedem e acrescente com a sua criatividade novas informações. Bom, chegamos ao enredo. Enredo é a história em si, é o conteúdo da sua história. Ou seja, a trama é composta pelos elementos estudados anteriormente. O enredo divide-se em 3 partes. Galera, 3 partes. Isso aqui é a receitinha da redação, ok? Então, nós temos lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Atenção, turma. A introdução é o que vocês já conheciam como começo. Desenvolvimento é o meio. E conclusão é o fim. Nenhuma novidade, né? Começo, meio e fim, só que agora com os termos introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Dica: use apenas um. Vamos arrumar aqui, ó. Eu vou pôr aqui do lado, ó. Um parágrafo. Use apenas um parágrafo para fazer o seu início da história, tá? Vejam bem, não esqueçam que lá no início você tem que informar o tempo, você tem que informar o lugar, você tem que informar personagens com características. Lembrem disso, tá? Tudo começa tranquilo. Vamos ver. Início da narrativa que apresenta uma situação de equilíbrio. Tudo começa tranquilo na minha história. Uma situação de equilíbrio, de harmonia. Tá tudo bem. Pode-se apresentar personagem, tempo e espaço. Eu já digo que é interessante e importante você apresentar. Agora vem o desenvolvimento. O desenvolvimento, eu sempre sugiro 2 parágrafos. O que são esses 2 parágrafos? Como é que eu divido? Tava tudo bem na introdução, até que algo acontece. Ao decorrer da história, a situação inicial descrita no primeiro parágrafo é quebrada por meio de uma situação de conflito. Um
problema. Esse conflito aqui eu vou pôr, ó, conflito, problema. Ou seja, um problema que irá desencadear um clímax. Opa, então nós temos conflito e clímax, que é o momento de maior tensão ou o ápice, o ponto alto da história, o ponto mais tenso, aquele que o leitor faz assim, e agora? O que vai acontecer? Perceberam? Então eu começo o meu texto aqui, ó, com uma situação tudo em equilíbrio. É a minha introdução. Só que quando eu vou para o desenvolvimento, 2 parágrafos, um parágrafo vai ser que eu vou apresentar o problema em questão, né? Então vai ser o conflito. Eu explico o problema. No outro parágrafo, são 2, no outro parágrafo, eu vou trazer o clímax. Uma aluna dizia assim, professora, eu faço a introdução, faço o conflito, o problema, e o clímax é aquela situação, não dá mais para piorar. Já tá tudo complicado, né? Eu tenho um problema e eu complico mais, né? Deixo mais tenso, então ele atingiu um nível maior de problemática. A gente fala que atingiu o clímax. Clímax é o ponto alto, né? No texto é o ponto mais tenso da história. Muito bem, vejam que eu já usei um parágrafo aqui, 2 aqui, um para o conflito e um para o clímax, e estou indo para a conclusão. É a finalização do texto. Conclusão, finalização do texto, onde os enigmas, né, as problemáticas são resolvidas. O problema é solucionado. É como se eu tentasse fazer minha história voltar a um equilíbrio, ok? Então, eu tenho o problema, atingi o clímax e depois como tudo isso se resolve. Tem que encerrar minha história, beleza? Eu tenho sugerido, vejam bem, que ao terminar a sua história, você faça uma frase forte, uma frase de efeito, né? Uma reflexão sobre o que aconteceu, um comentário, certo? Essa frase bacana no final, uma frase, ó, frase especial de conclusão barra finalização, eu chamo de a cerejinha do bolo. Essa cerejinha do bolo é aquele toque final quando se termina um bolo. Mas só o último detalhe para finalizar a obra de arte do bolo e aqui no caso finalizar a obra de arte da produção de texto. Ok, galera? Vamos ver o que temos pela frente? Agora entrou a parte dos discursos. Pessoal, seguinte, discurso, né? Quando alguém faz aniversário, daí no final do parabéns alguém grita assim, discurso, discurso, né? Para o aniversariante falar alguma coisa, dar uma mensagem ali para os convidados, beleza. Tem o discurso dos políticos, quando eles sobem num palco e vão discursar, vão falar sobre o seu trabalho, os seus projetos. Tem na formaturas, né, de faculdade, de vários cursos, vão pessoas para o microfone e vão fazer discurso. Elas vão falar para o público, beleza? Agora vamos trazer essa palavra discurso para o conteúdo dos textos. Discurso vão ser as falas
dos personagens. Ah, eu já lembrei, né? Fala de personagem é quando a gente usa lá 2 pontos, parágrafo, travessão. Lembrou bem? Discurso são as falas e muitas vezes a gente faz com 2 pontos e travessão. Às vezes usa aspas também, né? Pode ser que use aspas. Vamos lá, discurso é a forma como se apresentam as falas dos personagens. Existem 3 tipos de discurso no texto narrativo, nas histórias. O primeiro, mais conhecido, é o discurso direto. Discurso direto é o personagem falando, beleza? Discurso direto, personagem falando. Tenho lá, transmissão exata da fala da personagem, sempre iniciado com um novo parágrafo e travessão. Então eu tenho lá, exemplo, Shrek gritou ao burro. Ó os 2 pontos aqui, ó. O narrador avisando que o personagem vai falar. Shrek gritou ao burro. Parágrafo, ó o espaço, ó. Esse aqui é o espaço. Parágrafo, vou pôr aqui, ó. Para que você não esqueça, gente. Não está me obedecendo. Então, vamos lá. Não sei o que acontece. Aqui, ó. Parágrafo. E depois vem o travessão, ó. Parágrafo, travessão. Pare de me irritar. Tá ali. Essa fala saiu diretamente da boca do ogro. Pare de me irritar. Esse aqui é o que chamamos discurso direto. Vamos ver agora como é que fica essa mesma informação no discurso indireto. Opa, já não deu aqui. Tá aqui. Discurso indireto. Não há travessões, pois é o narrador da história que conta as falas dos personagens. Os personagens não falam diretamente para nós. É o narrador que vai contar para nós o que os personagens haviam dito. Veja só. Muito irritado, Shrek gritou para o burro para que. Usa muito o que no discurso indireto. Shrek gritou para que o burro parasse de irritá-lo. É o narrador contando para nós o que o ogro havia dito, tá? Este aqui é o discurso indireto. Muito bem. Parando um pouquinho para tossir. Chá de gengibre com mel, mais forte que água apimentada. Beleza, Gabriel, tô voltando. Então, agora para o último discurso, o discurso indireto livre. Peraí, indireto é esse aqui, ó. O personagem falou e quem nos conta é o narrador que conta o que o personagem havia dito. Não tem 2 pontos, não tem travessão. Esse é o discurso indireto. O indireto livre, ele basicamente, ele põe as falas do personagem no meio da fala do narrador.
sem marcas, sem 2 pontos, sem travessão. Atenção, você tem que entender o que é o discurso indireto livre. No entanto, se você não tiver total segurança para fazer isso na sua redação, use o estilo tradicional de 2 pontos, parágrafo, travessão, ok? Discurso indireto livre, a junção dos 2 tipos de discurso, direto e indireto. Acima, portanto, há travessões e também o narrador apresentando as falas dos personagens. Em certos momentos, as falas dos personagens e narrador podem confundir-se, que é quando aparece sem as marcas. Shrek andava pelo seu pântano muito irritado com tudo o que estava acontecendo. De repente, o burro falante veio em sua direção. Pare de me irritar. Essa foi a reação do ogro antes mesmo que o outro abrisse a boca. Percebam que aqui foi encaixada uma fala do personagem no meio da fala do narrador, sem marcações alguma. Perceberam? Isso vem a ser o discurso indireto livre. Bom, pessoal, estou deixando aqui o título para nossa próxima aula, nosso próximo encontro, que é de produção de texto. Para a próxima aula, nós vamos ver as redações que serão para que vocês façam, para que vocês ponham em prática. Ok, galera? Beleza? Gente, reveja, releia, assista novamente, faça suas anotações no seu caderninho, seus esquemas. Então, logo você deseje, pode começar a fazer redações. Já ponha em prática essas ideias. Como eu disse em outras aulas, busque na internet provas dos colégios militares, principalmente da cidade onde você vai fazer o concurso, ok? Dia 17 está chegando. Vamos nos preparar um pouquinho a cada dia, beleza? Não pare. Insista, invista, o sonho é seu. Do meu coração para o seu, um beijo no coração. Fique bem e se cuide. Tchau!